psicólogo, quais os benefícios de ser terapeuta de casal? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a psicóloga Caroline Trevisan, sou professora universitária, doutoranda em psicologia e faço diversas pesquisas sobre casal, sobre família. E nós estamos hoje com o programa Casal no Divã, programa em que eu explico passo a passo de como que nós podemos atender casais sentindo segurança na nossa prática profissional. O tema da nossa live de hoje é quais os benefícios de ser terapeuta de casal. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Podem ir chegando, eu vou fixar o nome da live aqui nos comentários. Sejam todos bem-vindos. Podem ir chegando. Muito bom. Vamos então falar um pouquinho sobre isso, sobre quais são os benefícios de ser terapeuta de casal, o que isso pode agregar na nossa vida profissional. E eu quero começar falando um pouquinho sobre esse tema, né? O que é ser terapeuta de casal? Poderíamos fazer uma definição muito complexa, mas fundamentalmente é o profissional que vai realizar o atendimento de casais. Realizar esse atendimento com o propósito de procurar fazer com que esse relacionamento ele possa ser revisto, que ele possa ser transformado, que ele possa ser facilitado. E isso vai implicar tanto um objetivo, de repente, para esse casal de continuar juntos, revendo alguns acordos, alguns combinados, que isso possa acontecer de uma forma mais saudável e tranquila para ambos, quanto também de repente decidir-se pelo processo de separação, e isso vai implicar que o nosso trabalho vai trazer uma separação que possa ser mais tranquila. Então, o nosso objetivo é facilitar a vida dos casais, é fazer com que eles tenham um espaço em que eles possam rever as suas vidas, rever a forma como eles se relacionam e, a partir disso, pensar em estratégias diferentes que eles podem ter para que essa relação ela possa ser muito mais satisfatória para ambas as partes. Então, nós, enquanto terapeutas de casais, vamos focar nisso. E o terapeuta de casal ele vai atender o casal. Isso significa que nós estamos saindo de um modelo de atendimento individualizado, que é somente uma pessoa que comparece na sessão, e esses dois parceiros, independente da forma como esse relacionamento é construída, a questão do gênero das pessoas que compõem o casal, independente disso, essas pessoas vão estar presentes juntas no momento da sessão, porque o objetivo é fazer a terapia focando no casal. Portanto, os dois, ambos que compõem essa conjunto, esse casal, eles vão fazer parte aí desse relacionamento, né? E dessa terapia, desse processo que a gente vai estar atendendo. E o propósito da nossa live de hoje é falar um pouco sobre quais são os aspectos positivos, que tipo de benefício que nós temos se a gente se procurar atender casais. Por que atender casais? Por que isso seria uma vantagem? Por que não manter-se no atendimento individual, que é o mais clássico, que é o que é mais tradicional e o mais ensinado, inclusive, quando a gente está fazendo a nossa formação, quando a gente está no processo de graduação em psicologia. Bom, por quê? Por que esse tema é importante? Por que eu resolvi trazer esse tema aqui para estar conversando com vocês? Porque eu percebo que muitas pessoas, elas deixam de realizar o atendimento de casal, não porque elas não achem que é interessante, que é uma oportunidade legal, que elas vão aprender, agregar, mas por medo, por receio, por uma insegurança. E por conta desse medo, muitas vezes o medo é tão grande que eu começo a ver que tem mais dificuldades para eu realizar um atendimento do que benefícios. Isso faz o quê? Faz com que eu acabe postergando, com que eu desista, com que eu entenda que é uma área que eu não quero trabalhar. E às vezes você tem um perfil, você tem toda
uma possibilidade de estar atendendo esse público e não atende. E isso é perder uma oportunidade porque nós temos poucas pessoas que estão atendendo o casal. Então nós temos assim, né, uma possibilidade de a gente se destacar dentro dessa área. Então é importante para a gente começar a enxergar os aspectos positivos e enxergar que a gente pode sim se transformar, repensar modelos, repensar a forma como a gente trabalha e tá sempre procurando algo novo e claro que ajude a gente dentro desse processo de desenvolvimento da nossa carreira na clínica. Eu vejo assim, né, que o melhor momento para a gente pensar em atender casais, pensar nisso, é o agora, é este o momento. A gente vê que inclusive casais famosos, eles começam a relatar sobre terapia de casal, que eles mesmos passam por terapia de casal. Isso é uma forma também de desmistificar aquilo que a gente enxerga de terapia de casal como sendo algo que o casal vê como um grande problema, ou que é só quando está tudo ruim que eu devo procurar uma terapia de casal. Esse não é o objetivo, esse não é o foco. Então a gente vai vendo esses processos dentro da própria mídia, começarem a se falar mais sobre isso, e isso fica muito mais aberto para nós também profissionais. Eu entendo que muitas vezes nós colocamos um pezinho aí de preconceito, um pezinho de não vou, porque ninguém procura isso, mas a gente não tem nenhum processo de divulgar o nosso conhecimento. Então, quando a gente não divulga, quando as pessoas nem sabem aquilo que a gente faz, esses pacientes realmente não vão chegar. Mas é o melhor momento. E o melhor momento porque pensando também em desenvolver um conhecimento específico. Então, este é o momento para que você decida, tome a decisão, veja, claro, né, pratique, veja se você se identifica de fato, mas também de pensar em desenvolver um conhecimento específico, ou seja, se aprofundar, estudar, porque muito provavelmente a formação que você recebeu, assim como a que eu recebi na minha graduação, não dava ênfase nesse tipo de atendimento. Então ficava muito assim, parece que é tudo tão distante, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer, eu acabo decidindo por não nem sequer pensar ou cogitar nessa área. Então o propósito é trazer esses benefícios para que a gente possa começar a ampliar e ver que, olha, sim, nós temos uma oportunidade e sim, é um atendimento que pode ser muito enriquecedor para nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas e também a nível da nossa carreira. Pensa uma pergunta assim que eu acho que já é muito provável que eu escute, né, que venha aí, que seja uma dúvida de vocês, é a questão do que vale mais, né? O que vale mais? É fazer atendimento individual ou fazer atendimento de casal? E essa questão do que vale é muito complicada, né? Porque talvez o critério de valor seja diferente para as pessoas, porém, eu acho que tem um ponto que é importante, que vai além do nosso achismo. O que vale mais implica em qual é a necessidade, qual é a demanda, qual é a queixa. Então, para ser um atendimento individual ou ser um atendimento de casal, nós precisamos verificar qual é a demanda, qual que é a queixa. Se nós estamos falando de uma relação amorosa em que a pessoa tem uma série de questões que são muito mais individuais, que dizem respeito a traumas que ela já teve na sua família muito anteriores e que é algo muito mais dela e que não é que é no casal, né? Ela já tem dificuldade em outros pontos, em outros relacionamentos. Muito provavelmente, nesses casos, a gente vai indicar uma terapia individual, porque não é necessariamente algo do casal, não é uma demanda do casal, é uma demanda individual da própria pessoa. Quando a gente pensa em atendimento de casal, o que a gente está propondo é uma demanda de casal, ou seja, o nosso foco, o nosso olhar, o nosso objetivo numa terapia de casal vai ser observar o que acontece entre esses parceiros. Então, o foco não vai ser naquilo que é só interno, pessoal, a forma como a pessoa representou para si a realidade, que é muito que a gente trabalha, né, a realidade psíquica do paciente, ou seja, o que para ele foi realidade, como ele internalizou, como ele representou. Isso a gente foca numa terapia individual. Na terapia de casal que a gente vai fazer, não é só olhar para isso, ainda que isso vai estar presente, de tempos em tempos a gente olha, mas é olhar um pouco além e enxergar o que acontece dentro desse grupo que é
o vínculo estabelecido entre o casal. Então, o que acontece entre essas pessoas, né? Não é só o aspecto individual de uma e de outra, da sua subjetividade, mas entre eles, esse espaço entre essas duas pessoas, o que está acontecendo? Por exemplo, o que foi definido entre eles, acordos, contratos, como que eles se comunicam, como que se relacionam, isso tudo diz respeito ao casal. E esse é o nosso foco numa terapia de casal. Olhar para aquilo que está acontecendo entre esses parceiros. E isso vai significar que se eu tenho uma demanda que é do casal, de como eles estão se relacionando, se eu tenho essa demanda, né, de algo muito específico da vida entre essas duas pessoas, nós vamos ter a indicação da terapia de casal. Então, o que vale mais? O que vale mais é atender a queixa, a necessidade da queixa do seu paciente. Então, você vai verificar qual é o mais cabível. E veja, mesmo que você seja um terapeuta de casal, isso não significa que você não possa atender pessoas individualmente, pessoas que tenham demanda de relacionamento amoroso. Então, não é que uma coisa restringe ou proíbe ou inibe a outra. Eu posso atender casais e ainda assim receber muitas demandas de atendimento individual sobre questões de relacionamento. E isso vale para você já repensar, porque é o seguinte, eu tenho, assim, vou dizer quase certeza para não ser muito taxativa, mas o que eu tenho percebido, inclusive na minha experiência clínica, tanto eu mesma atendendo, quanto observando e orientando profissionais, alunos de psicologia que estão atendendo na clínica escola de psicologia, o que eu observo nas escolas que eles vão, que eu oriento, o que eu observo em pesquisas que a gente tem feito com adolescentes, por exemplo, em pesquisas que a gente tem feito com crianças, com casais, eu observo que nós temos demanda de relacionamento em praticamente todos os casos que a gente vai acompanhar. Em algum momento essa demanda ela aparece. Às vezes ela não é aquela que é a mais evidente, aquela que é a mais intensa, mas ela está lá, ela está presente, ela impacta muito na vida daquela pessoa. Isso quer dizer que eu posso fazer todo um processo de estabelecer uma definição de conhecimento específico, ou seja, eu posso estudar, eu posso aprender mais, eu posso fazer um curso, algo que possa me trazer esse conhecimento para que eu me sinta segura atendendo casais, mas além disso eu também posso olhar para toda essa gama de relacionamentos e fazer atendimentos individuais, só que tendo uma compreensão diferente, que aí já começa a um spoiler do que vai ser algum dos nossos benefícios para realizar esses atendimentos. Então, o que vale mais aquilo que você identifica como necessidade dos pacientes. A gente pode, inclusive, começar atendendo um casal e entender em algum momento que não é um processo para o casal e verificar no início que não é, e a gente vai optar em como que a gente vai conduzir esse trabalho, o que a gente vai propor. Mas é muito importante que a gente entenda, né, que a gente não tem que ter uma visão assim, né, de tão taxativa, né, de colocar prós e contras entre um e outro. Não, ambos podem ser benéficos, né, tanto o atendimento individual quanto o de casal. O que vai variar, o que você tem que observar é qual é a demanda, o que esse casal precisa ou essa pessoa está precisando no momento. Bom, vamos então começar a falar um pouco sobre esses benefícios, quais são os benefícios de ser terapeuta de casal, o que isso agrega, por que eu estou falando disso, qual que é a proposta que a gente pode ter. E eu acho que uma das primeiras, assim, os primeiros benefícios a se pensar é que a gente desenvolve uma visão ampla de relacionamentos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando que a gente vai além daquilo que a pessoa individualmente fala sobre o seu relacionamento, porque é nítido, quando você está atendendo um casal, o que acontece é que cada um deles traz a sua versão, cada um deles traz o que aconteceu. E é muito comum, quem nunca atendendo um casal, é muito comum que um fale para o outro assim, venha lá, um dos parceiros conte a história e o outro vem e fale o quê? Não foi bem assim que aconteceu, ou você está contando uma parte da história, mas você esqueceu de contar o restante. E aí a pessoa vem, o outro parceiro, e vai vir e vai contar a sua versão da história, o que aconteceu, como que essa pessoa entendeu.
Isso dá pra gente uma noção um pouco maior de olhar além do que uma pessoa individualmente está dizendo. Olhar além do que aquelas percepções que a pessoa tem sobre ela mesma, além daquelas representações que ela faz sobre ela mesma. É a gente olhar e enxergar que tem uma série de questões e até que ultrapasse esse casal que faz com que esse casal age dessa forma. Por exemplo, ter uma visão mais ampla de como a família de origem ela influencia para que a pessoa se relacione dessa forma que ela se relaciona hoje. E eu vejo que é muito comum, assim, quando a gente está falando, até fazendo pesquisa, é muito comum a gente pensar assim, né? Qual é a referência que você tem de casal, como que você enxerga o relacionamento dos seus pais. E eu vejo que tem algumas vertentes de ou enxergo que o relacionamento é muito bacana, é saudável, eu gostaria de ter esta relação desta forma, ou não vejo essa relação como saudável, acho que as pessoas não se entendem, acho que é uma relação com muitas brigas, eu quero que a minha seja diferente. Isso impacta muito a forma como a gente se relaciona e as pessoas que a gente escolhe para se tornar um parceiro ou parceira na nossa vida. E a gente não se dá conta. São aspectos inconscientes que a gente não percebe. Veja, mesmo quando eu digo que eu quero ser o oposto do que o casal que eu tenho de referência na minha família foi, ainda assim, ainda que eu queira ser o oposto, eu estou tomando como referência o casal que eu tive. Mesmo que a ideia seja, eu vou fazer tudo completamente diferente. Mas diferente do quê? Diferente daquele referencial que eu tive. E a gente associa muitas vezes uma visão assim, limitada mesmo, de que na hora de exercer, na hora de estar com um parceiro ou parceira e a gente conseguir fazer diferente daquilo que a gente recebeu, muitas vezes é dificílimo. Sem perceber, a gente reproduz as mesmas coisas. Ou, e aí um outro ponto, quem nunca, aquelas surpresas que acha que vai arrumar um parceiro, esse parceiro vai ser totalmente diferente do pai, da mãe, de quem representou essa função de cuidador, de cuidadora na infância. Porque é totalmente diferente, porque imagina, eu não aguentaria uma pessoa dessa do meu lado, né? Especialmente se foram relações traumáticas. E aí quando você percebe, pá, tá lá com aquela pessoa, está lá com aquele parceiro que parece que está assim, né? Tirou xerox do familiar. Não dá para perceber antes, porque não dá mesmo. E tem uma série de fatores para isso, para você entender o porquê dessas escolhas, porque você tem um referencial do que teve lá atrás. Muitas vezes porque tem todo um processo de, às vezes, procurar ressignificar essa experiência que eu tive com uma figura do passado, com essa atual, só que eu não percebo isso é inconsciente. E o que cada um espera da sua relação também tem muito a ver com o que eu tive de referência. O que é o papel de cada um, o que cada um deve fazer, como a gente deve mudar, como que a gente se comunica. São coisas mais básicas, mais simples, mas a comunicação ela vai ser como? Eu começo a chorar para, de repente, não avançar com essa conversa porque está me deixando desconfortável. E não tem nenhum problema, eu acho que o problema não é chorar, expressar suas emoções, mas é a partir disso, como que se resolve os problemas, as questões. Então, toda essa visão ampliada de relacionamentos que vai acontecer. Por quê? Porque você está vendo, as coisas estão acontecendo. São duas pessoas que estão trazendo um relato para você. Então a sua visão ela vai se ampliar. E você vai começar a enxergar essas questões que os casais costumam trazer muitas vezes. De como que essa família de origem trata esse casal, limites que são estabelecidos dentro dessa família ou não. Que é na perspectiva das duas partes. E aí a outra parte complementa o que a primeira às vezes não falou. Porque a primeira, dentro ali, né? Se eu estou falando da minha própria família, por mais que eu fale e eu conheça a família de muito tempo, dentro da situação, às vezes a gente tem uma visão limitada da nossa própria família. Limitada até de tomar cuidado com que tipo de crítica a gente faz, porque é como se a gente estivesse criticando a gente também. E o outro, ele consegue olhar para isso de uma outra maneira. E isso muitas vezes causa discórdia, mas eu entendo que, para nós profissionais, isso vai gerar uma outra visão de amplitude, que é o quê? Olhar para aquilo que está além do que a própria pessoa muitas vezes percebe. E também que tem uma série de questões que acontecem no relacionamento que diz respeito a essa forma de funcionar do casal. Então, não é uma questão só individual. Estou falando de um casal, eu estou falando de um vínculo.
Eu estou falando de uma ligação que acontece entre duas pessoas, uma ligação mais ou menos estável dentro do tempo, que faz com que essas pessoas elas continuem unidas. Além disso, quando eu saio desse individual, eu paro para pensar no vínculo, que é a proposta do casal, o que eu estou falando é de não ver só o que essa pessoa representa para si internamente, mas é ver também o que está fazendo com que esse casal continue unido. Porque eu estou vendo as duas pessoas, eu estou vendo elas interagindo, estão ali na minha frente, elas estão falando, estão se comunicando, estão agindo na sessão. Então eu estou vendo aquilo que acontece o tempo todo. E aí isso vai possibilitar que eu consiga enxergar algumas outras coisas que no atendimento individual às vezes a gente não percebe ou não fica claro porque a gente não tem nem referencial teórico para isso. Por exemplo, a ideia de alianças. A gente tem o CAES que vai dizer pra gente da questão de alianças inconscientes que são formadas. É um pacto, é um acordo do que pode e do que não pode existir naquela relação para que ela se mantenha ao longo do tempo. É como se fosse assim, vamos estabelecer assim, né? Um pacto do que vai funcionar ou não para a gente manter esse vínculo. Do contrário, o vínculo vai ter que ser interrompido. E isso é muito importante, porque às vezes a gente vê uma aliança dos nossos pais e a gente reproduz na relação atual e acaba se tornando uma relação que não é saudável. Mas quando o terapeuta de casal, ele está ali, ele está vendo as duas pessoas, isso é algo muito rico, porque você consegue olhar com essa visão muito mais ampliada, saindo do indivíduo e enxergando que existe toda uma questão macro, social também, né? Tem a questão familiar, que eu acho que é o mais imediato, mas tem a questão social, inclusive, de como que a sociedade traz as questões de relacionamento e como que isso impacta cada um dentro desse vínculo. A gente tem hoje o quê? Uso de aplicativos, a questão de se repensar muito o que é uma traição, inclusive, ou a gente pensar em o quanto que a gente tem esse limite com a privacidade do outro, quando a gente está pensando em celular, em uso de rede social, compartilhamento de senha, uma série de questões. E isso tudo vai trazer uma visão mais ampla pra gente. Tem outros pontos além disso, vamos pensar sobre a questão financeira também. Eu acho que isso é outro ponto importante, que às vezes na terapia individual isso não aparece com tanta frequência, mas num atendimento de casal é muito comum aparecer. Como cada um lida com o dinheiro e como que isso acontece dentro desse relacionamento. O quanto que às vezes a forma de um lidar com o dinheiro é diferente do outro e isso gera atrito. E como a gente pode fazer para que isso chegue a um ponto de entendimento entre esse casal. Então verifiquem que nós temos aí como isso é uma, assim, sabe, de uma riqueza enorme nós conseguirmos ter essa visão ampla de relacionamentos. Isso vai fazer com que a gente enxergue o que está além da própria pessoa. E às vezes além desse próprio casal, olhando para a família, e além da família, olhando para o social. Que, em geral, por mais que a gente procure desenvolver esse olhar só fazendo atendimento individual, a perspectiva é outra quando a gente está falando de duas pessoas. A perspectiva é muito diferente. Então, a gente precisa estar aberto, isso é um grande benefício, que vai acompanhar a gente, né, em qualquer outra situação que a gente se depare com uma demanda de relacionamentos. Acho que outro ponto, um dos benefícios de ser terapeuta de casal, consiste em ajudar, né, em atendimentos individuais. Então, ainda que, como eu disse, um terapeuta de casal não significa que ele só vá atender casais. A gente pode atender casais e também fazer atendimentos individuais. Quando a gente atende casais e a gente começa a se divulgar, a se colocar como atendendo casais, também é comum começarem a surgir com mais frequência pessoas com demandas de relacionamento. Pessoas individuais, elas não estão às vezes num relacionamento, são pessoas solteiras ou estão numa relação que o parceiro não aceita participar do processo de terapia, ela decide começar ela mesma. Então isso também é uma possibilidade. Mas a gente consegue, tendo essa experiência no atendimento de casal, receber essa pessoa no individual e perceber, por mais que ela traga suas experiências, baseado na sua perspectiva, na sua forma de enxergar essa realidade, na sua realidade psíquica, né, usando um termo teórico que a gente falaria, o mundo psíquico dessa pessoa, ainda assim a gente amplia.
Porque nós já temos uma perspectiva que tem algo a mais, que existe um vínculo, que existe toda uma estrutura de um grupo que precede essa pessoa e que faz com que essa pessoa muitas vezes se relacione de determinadas maneiras. E isso vai trazer pra gente uma dimensão assim gigantesca de como eu vou intervir com essa pessoa. Porque a pessoa que vem, que fala pra gente, por exemplo, que ela trai as pessoas, ela não quer trair, mas quando ela vê, ela começa a entrar num relacionamento sério, ela trai. Claro que nós podemos olhar só pelo vértice individual, uma questão dela, podemos, mas a gente também pode ampliar e enxergar que às vezes a gente tem dentro da história dessa pessoa históricos de traição dentro da família, a família lidando com isso às vezes com naturalidade, ou o quanto que a pessoa sofreu vendo traições dentro do seu contexto familiar. Isso faz com que a gente consiga começar a ampliar e pensar por que essa pessoa age dessa maneira. Não é algo só dela, ou vamos dizer um termo popular, que às vezes as pessoas utilizam, né, que é uma pessoa que fica com todo mundo, não tá nem aí com ninguém. Não necessariamente. Muitas vezes isso tem a ver com toda essa perspectiva familiar maior e social também. E quando a gente atende casais, ainda que atenda individualmente depois, a nossa visão não vai ser a mesma. A gente vai ter uma outra perspectiva. A gente vai começar a perceber os aspectos familiares muito mais presentes do que a gente percebia antes de fazer um atendimento de casal. E como eu disse, aspectos familiares não quer dizer só, o pai e a mãe ou quem exerceu essas funções, mas olhar até valores dentro dessa família, a família mais ampla que não diz respeito só a essa mais nuclear. Então isso faz com que a gente tenha uma dimensão assim muito maior, mesmo num atendimento individual. Minha visão, minha perspectiva não vai ser a mesma. E eu começo a ter uma dimensão, por exemplo, de conflitos de comunicação. Por quê? Porque ela me relata como ela reagiu, né? E ainda que não venha a versão da outra pessoa, ainda assim isso já começa a ficar um pouco mais claro de que tem pontos que às vezes essa pessoa está falhando nesse processo de comunicação. Porque você já tem a experiência de enxergar isso em um outro contexto. Então, a sua visão, depois que você atende casal, amplia tanto que você tem assim uma dimensão tão grande de um olhar para a família, de como a família impacta nessas escolhas amorosas, que quando você estiver com uma pessoa individualmente, você vai ter muito mais propriedade para atender essa pessoa e para enxergar a dinâmica dessa pessoa, dessa relação que ela estabelece com outros parceiros de uma forma muito mais precisa, com muito mais detalhe. E isso faz com que a gente traga mais resultado para a terapia individual, com demandas de relacionamento. Ainda que, como eu disse, temos a proposta da terapia de casal. Mas se você já atendeu o casal, você tem essa experiência, atendendo individual, seu atendimento muda. A perspectiva muda. Você já teve uma visão mais ampla e você consegue olhar para esse indivíduo, mas tendo essa visão ampliada. Outro ponto que eu acho que é super importante, que a gente deve valorizar, que é um grande benefício de quem decide por essa área de atendimento de casais, ser terapeuta de casal, é o impacto na vida do casal. Isso daqui eu acho que toca em um dos desejos mais profundos de nós psicólogos e psicólogas, que diz respeito a gente querer impactar pessoas. A gente quer gerar um impacto. Esse impacto, claro, é uma transformação, é uma mudança significativa, é fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida maior, que ela tenha uma vida com questões muito mais saudáveis, que ela consiga lidar melhor com os seus dilemas, as suas questões. E quando a gente está falando de um atendimento de casal, por que eu retorno nisso, nesse nosso desejo de fazer esse impacto de o que a gente falava no primeiro ano de faculdade, que era o quê? A gente queria ajudar pessoas. Eu vejo que eu encontro alunos de primeiro ano e já fiz assim vários momentos de ser a primeira aula, ser comigo. E quando acontecia isso, a gente sempre fazia uma troca, uma conversa. Por que você escolheu esse curso? Por que você está aqui? É extremamente comum falar, porque eu quero ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas, eu quero entender as pessoas, ajudar elas em algum processo, que elas consigam ser melhores. E aí o que isso significa? Depois a gente vai vendo que a gente não quer ajudar só, é um trabalho, não é uma ajuda, não é um processo de caridade.
ainda que a gente possa sim fazer alguns atendimentos sociais, por exemplo, mas que nós trabalhamos, é uma técnica, tem toda uma questão, a gente descobre isso. Mas isso eu acho assim, essa raiz de trazer um impacto, trazer uma mudança, trazer uma transformação, saber que de alguma forma contribuiu para um processo se alterar, se transformar na vida de uma ou mais pessoas, isso toca o nosso coração, né? De uma forma muito intensa. A gente fica feliz, né? Diz aí pra mim, se você não fica extremamente feliz quando você vê um paciente, uma paciente, um casal, uma família, pais, uma relação entre pais e filhos, quando eles começam a se relacionar melhor, quando eles começam a se entender, quando eles têm uma mudança assim, significativa em um sintoma que eles tinham e agora eles conseguem lidar de outra maneira, ou o sintoma não existe mais, ele consegue, a gente consegue trabalhar tanto que chega um ponto que esse sintoma desaparece. Isso é recompensador. E acho que isso é uma das coisas mais recompensadoras para a nossa profissão, para a nossa área, um dos nossos maiores desejos. A gente não quer ficar atendendo e não sentir que nada muda nunca para nenhum paciente, para nenhuma pessoa. Ainda que tenha toda uma questão, né, de não ter promessa de resultado, da gente também não desejar tanto que às vezes a gente se desliga de pontos importantes, às vezes a gente entrar em buracos mais fundos emocionalmente, porque depois aí sim existe uma transformação, a gente às vezes passa por pântanos tenebrosos, né, com nossos pacientes, antes da gente enxergar um caminho aí de um arco-íris, uma possibilidade de transformação. Mas a gente tem esse desejo. E por que eu estou falando disso e ser terapeuta de casal? Porque a transformação que pode vir de um atendimento de casal é um impacto tão significativo, são as duas pessoas ali. Então, você, no horário de atendimento, que você poderia estar fazendo um trabalho com uma pessoa, você está fazendo com duas. E essas duas estão se modificando, essas duas estão se transformando. Por quê? Porque você fez um apontamento na sessão, falou às vezes, uma situação para um dos cônjuges, por exemplo, que é uma questão de repensar, de mudar comportamento. Quando chega na próxima sessão e aí essa pessoa fez essa tentativa de mudança e o outro ou outra reagiu a isso e eles começaram a tentar fazer essas pequenas mudanças e um meio que ver a mudança do outro e mudar em conjunto, isso tudo é muito rico, porque transforma esse relacionamento. E tem diferença quando a gente está falando de atendimento individual, porque é o seguinte, quando a gente fala de atendimento individual, eu estou falando de uma experiência em que a pessoa vai rever sua própria vida, vai ressignificar e que ela vai sim querer trazer mudança para a sua vida. Só que quando ela está fazendo esse processo sozinha, o que pode acontecer é que o outro parceiro ou parceira também precisaria disso, também precisaria desse espaço. E às vezes a pessoa não faz, o outro não faz individual, por exemplo, não tem acompanhamento nenhum. Aí a gente está num processo terapêutico individual que temos uma pessoa que está super avançando, transformando, revendo ideias, revendo valores, revendo formas de agir, e o outro não, é como se ele não estivesse na mesma sintonia, não conseguisse acompanhar, estar aberto a esse processo de mudança e até mesmo saber como fazer essas mudanças. Então o atendimento individual às vezes acaba indo por um caminho assim que chega um ponto que a pessoa decide se separar. E isso também acontece no atendimento de casal? Claro que acontece. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando eu estou atendendo um casal, eu estou dando uma chance para essas duas pessoas em conjunto participarem de um processo. Claro que cada uma terá seu tempo. Claro que cada uma pode ser que mude, algum dos membros mude um pouco mais, nós não vamos metrificar isso. Isso não é o nosso objetivo quando a gente está atendendo. Mas nós estamos propondo a reflexão, propondo essa revisão do que foi estabelecido, dos acordos que foram feitos, propondo a gente olhar para essa relação em conjunto. E o impacto é em conjunto. E aí é muito motivador quando estamos atendendo um casal, a gente propõe então alguma coisa que eles possam fazer, que eles possam transformar. E às vezes eles dizem pra gente o quê? Ai, não adianta. E aí vem, mas eu já tentei isso. Mas o fulano sempre reage assim quando eu faço isso, não tenho nem vontade de tentar. Isso é muito comum. Só que quando o fulano tá ouvindo isso, quando o fulano ouve isso, e quando a gente vai trazendo, olha, cuidado com palavras como sempre, nunca, que não são verdadeiras,
Quando a gente começa a rever isso junto com o casal, o outro escuta, ele está presente. E ele começa a repensar, existe essa possibilidade, não é uma certeza, como nenhuma forma de terapia mas é uma possibilidade de ele repensar a sua própria forma de agir, repensar o que ele fala, e de repente chegar e quando a pessoa fizer aquela mudança, o outro conseguir demonstrar uma sensação de gratidão, ou um elogio, ou um reconhecimento, uma valorização, ou mudar o seu próprio comportamento, que eu acho que é uma das formas mais significativas de recompensar, né, um parceiro ou parceira quando muda, é você também mudar e fazer com que isso fique muito mais agradável, essa relação seja mais agradável. Então, perceba esse impacto de você ver esse processo acontecendo, de você verificar isso acontecendo em conjunto. Isso aqui é riquíssimo, é riquíssimo. E eu vou dizer ainda mais. Quando a gente está pensando num benefício de ser terapeuta de casal, inicialmente a gente associa muito com o próprio casal mesmo. E claro, é o nosso foco. Nós estamos falando de um atendimento de casal. A gente vai olhar as dinâmicas, as questões, possíveis dificuldades e possibilidades de transformação desse casal. Mas o nosso trabalho ele pode ainda impactar mais pessoas, que é o quê? Impactar, por exemplo, o relacionamento que esse casal tem com os filhos. É tristíssimo, e a gente vê os impactos disso quando a gente vai atender crianças, adolescentes, quando a gente tem um processo de divórcio, separação de um casal que não está bem resolvido emocionalmente, ou um dos parceiros não está resolvido emocionalmente sobre esse rompimento, sobre esse término, não está emocionalmente preparado para passar por isso. E a gente vê às vezes aquelas disputas muito severas, radicais, intensas por uma guarda. Processo de síndrome da alienação parental, então um genitor que denigre, altera, né, toda a imagem do genitor oposto para essa criança, tentando fazer com que o vínculo que esse genitor tem com essa criança seja rompido. Por quê? Porque não aceita que às vezes a outra pessoa iniciou um relacionamento, não aceita que outra pessoa não queira estar com ela, e tenta machucar a pessoa por meio dos filhos, machucar esse ex-parceiro ou parceira por meio dos filhos. Então, o nosso impacto ele vai nisso também. A gente atingir um ponto em que, olha, se nós vamos nos separar, isso é uma possibilidade e às vezes é melhor para ambos que se separem. Isso não pode ser um tabu para nós. Então, a gente precisa lidar bem com a questão dessa separação, do divórcio. Mas a gente precisa perceber que, olha, eles não se separaram. Ok, vamos trabalhar então em como isso pode ser mais tranquilo, como que a gente pode transformar esse processo em um processo muito mais fácil, que não vá acabar interferindo de uma forma negativa nas outras relações, por exemplo. Como, por exemplo, na relação parental. Então, isso é, assim, gigantesco. Fora que, às vezes, nós temos casais que querem continuar juntos, têm filhos, mas, às vezes, a dificuldade um fica desautorizando o outro na frente dos filhos, não concordam sobre formas de educar. E isso também é um tema que a gente pode trabalhar. Porque mesmo que se relacione a filhos e crianças, uma relação parental é uma discordância, uma divergência entre o casal que interfere na relação pais e filhos. Então a gente também pode trabalhar e o impacto vai ser transformado assim em toda a família. Nem vai ser somente nesse casal, mas a família como um todo pode ter essa ressignificação. Bom, acho que outro ponto que é super vantajoso, porque o benefício de ser terapeuta de casal é a gente pensar que nós temos poucos profissionais e muita demanda. Para você ter a certeza dessa informação que eu estou te passando, em geral, se você não está assim com um público você não está tão dentro do nicho de casal e família, talvez isso mude se você já atender há muito tempo, tiver amigos nessa área, mas em geral, você pode ver grupos que a gente entra no WhatsApp, grupos de profissionais no geral, quando a gente pergunta quem faz atendimento de casal, é uma minoria que responde. Se a gente colocar lá um atendimento individual, tem uma chuva de pessoas para dizer que atendem. Quando a gente fala de atendimento de casal, a gente está falando de um público muito mais limitado. São poucas pessoas que atendem. E quando a gente vai pensar em contrapartida, se tem demanda, nós podemos primeiro analisar a sociedade como um todo. Basta olhar as situações de relacionamento que nós temos visto, muitas vezes relações em que as pessoas elas
estão com muita dificuldade de ceder ao outro, né? Não ceder de uma forma no sentido de submissão, uma relação tóxica, abusiva, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas às vezes é muito difícil abrir mão de algumas coisas para estar no relacionamento. O receio de entrar no relacionamento, de se envolver, de se vincular, de algo muito mais sério acontecendo. Então, esse receio na nossa sociedade é gigante. Outro ponto é a gente observar as relações de pessoas que às vezes a gente até conhece. Como são as relações amorosas? Né? Tá todo mundo bem, tudo tranquilo? Ou a gente vai conversar e escuta, hoje eu briguei com fulano, briguei com a fulana. Né? E nós que somos psicólogos, às vezes a gente recebe isso muito mais do que qualquer outra pessoa, porque as pessoas já associam de cara, né? Vou contar porque né? Fulano escuta, entende, porque acaba sendo um pouco do nosso perfil mesmo. A gente acaba escutando mais mesmo e tendo essa escuta muito ativa, de atenção e de cuidado. Não só na terapia, mas num contexto geral. Então, a gente escuta, as demandas estão aí. Dificuldades de se relacionar, dificuldades tanto para iniciar quanto para manter um relacionamento a longo prazo. Essas demandas elas são gritantes. E as demandas de quem está num relacionamento mais sério mesmo, numa relação conjugal, um casamento. A vida a dois não é fácil. Ela é muito desafiadora, ela exige muito das pessoas que fazem parte dessa relação. E nós temos momentos assim, que temos altos e baixos nos relacionamentos. O momento que está no alto está uma maravilha, mas quando a gente está falando do baixo, nossa, são assim, momentos que a gente tem que se dedicar muito para que aquela situação se transforme. Então, é só a gente olhar para a nossa sociedade, olhar para muitas pessoas que a gente conhece, olhar para as nossas próprias demandas na clínica, que vão falar para a gente que sim, nós temos demanda de relacionamento praticamente em todos os casos. A gente vê em algum momento um paciente fala de uma relação afetiva, ou porque não tem e gostaria de ter, ou porque tem e é desafiador manter, ou porque se separou e está sofrendo com isso. Então, demanda para atendimento de casal, nós temos várias. E vou dizer mais uma coisa, que é para doer. Mas é para dar um chacoalhão. É para doer, mas é um doer positivo, para você enxergar porque que tem benefício ser terapeuta de casal. Gente, é só você dar uma pesquisada. Olha aí nas redes sociais. O número de pessoas que não são psicólogos que estão atendendo casal. Gigante, 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 de outras áreas, de pessoas que não têm formação nenhuma. Qualquer demanda, às vezes é um segmento religioso, é coach, qualquer. As pessoas estão atendendo e tem demanda. Aí a gente olha e fica, triste, pra não usar outra palavra, fica triste, fala, mas como? Como assim? As pessoas, ao invés de procurar um profissional, vai lá e procura essas pessoas, assim, para receber uma orientação aleatória de uma pessoa que não tem toda a formação que nós temos. Temos pelo menos 5 anos de faculdade, gente. 5 anos de faculdade. Quem faz 5 anos de faculdade sabe que não é fácil. Não é. É uma conquista. E aí, essas pessoas estão lá, mas às vezes não chegam na clínica e você acha que não tem demanda. Será que não tem? Ou será que está faltando um posicionamento? Será que está faltando a gente mostrar para as pessoas o que nós dentro da nossa área podemos agregar? O que nós dentro da nossa área podemos fazer para auxiliar esse casal a lidar melhor com as suas questões? Então, poucas pessoas atendem. Poucas. É nítido. Veja na sua lista de contatos de psicólogo. Você pode contar nos dedos, talvez de uma mão só, quantas pessoas que atendem casal que você conhece. E quantas que atendem individual qualquer coisa. Qualquer coisa, choveu, caiu na rede é peixe. Então, quando a gente estabelece, a gente nicha, a gente divulga, a gente tem essa procura. A gente acha que a gente nichar, falar que atende casal, não vai aparecer mais nenhuma demanda. Não é isso. Vem demanda de relacionamento individual também. Mas o casal, ele quer alguém que tenha conhecimento para atender casal. Não fique perdido, que não chegue lá na hora e não saiba o que fazer. Por isso, nós temos essa grande vantagem de ser terapeuta de casal. Nós temos, então, bastante demanda, poucos profissionais com capacitação. E para a gente usufruir desse benefício de ser terapeuta de casal, o que a gente precisa? Desenvolver conhecimento específico.
Então a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que se aprimorar para a gente saber o que fazer. Não adianta só eu quero atender, né? Nós vamos ter que chegar lá e se sentir seguro atendendo. Para isso, a gente precisa realmente estudar, adquirir conhecimento e se aprimorando ao longo do tempo, porque também não é algo que eu vou passar uma vida toda estudando, eu tenho que ir lá e praticar. Na prática, a gente observa, a gente percebe como que a gente faz para transformar a situação, porque é ali, né? A coisa está acontecendo. Então, precisamos buscar isso. O conhecimento dentro dessa área que vai dar suporte, dar uma base para a gente se sentir, para a gente sentir segurança na hora que a gente estiver atendendo. Então, um grande benefício, né? Demanda não falta. Falta é nosso posicionamento. Falta a gente saber o que fazer nesses casos, ter essa segurança para conseguir transmitir isso para as pessoas que nos procuram. Que nós somos sim profissionais capacitados e podemos sim auxiliar nessas demandas de relacionamento. São várias. Eu falo alguns exemplos, mas com certeza cada um ouvindo começa a lembrar de relações em que vê que tem algumas questões ou várias questões que precisam, poderiam ser resolvidas e trazer uma melhora muito maior para essa relação entre essas pessoas, entre esses parceiros. Bom, queria agradecer a presença de todos, presença de todas. Se tiverem alguma pergunta, podem enviar, mas a proposta aqui é realmente mostrar que a gente pode sim superar medos, inseguranças, a gente pode sim ampliar nossa perspectiva, parar de acreditar que é só atendimento individual, o único serviço que a gente pode oferecer é esse. A gente pode ampliar e sim, esse conhecimento também ajuda no individual, mas faz com que a gente enxergue a pessoa muito além de um sujeito sozinho, isolado no mundo. Não, nós somos parte de vários grupos, os grupos vêm antes de nós. Nossa família deposita expectativas, espera da gente uma série de coisas, coloca a gente num determinado lugar do que nós temos que cumprir dentro dessa família. Vai muito além do que nós somos no momento em que nascemos. Isso já existe antes mesmo do nosso nascimento. Então o grupo ele faz parte disso, compõe o nosso psiquismo também. E por que não então a gente começar a trabalhar com isso, com essa perspectiva de grupo e ampliar? Isso só tende a agregar na nossa experiência, só tende a agregar no nosso processo de formação e de trazer resultado e impactar para os nossos pacientes. Agradeço muito a presença de todos e todas. Fiquem bem e até a próxima!